Alisson Monteiro de Souza, 5 de outubro de 2016 no calendário gregoriano. Estreia agora na internet Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos Debates Científicos. Nesse programa piloto você vai entender o que é o projeto Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos Debates Científicos, e por que ele é essencial para melhorar os debates científicos e facilitar a discussão das ideias e o avanço da ciência. O programa piloto Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos Debates Científicos, começa agora. Olá, meu nome é Alisson Monteiro e esse é o Alisson Monteiro 1.0, curso para Introdução aos Debates Científicos. O Alisson Monteiro 1.0 é um projeto meu que inclui na sua análise e divulgação todos os conhecimentos básicos para um debate científico. Nesse programa piloto, nós vamos entender o objetivo do projeto Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos Debates Científicos, e a função dele no conceito geral. Vamos começar com o conceito de ciência. Ciência é um conjunto organizado de conhecimentos sobre um assunto. Então existe, por exemplo, a ciência política, a ciência do direito, as ciências biológicas, as ciências médicas, entre outros. No debate científico, é comum a presença de diversas personalidades com formações diversas. Pode ocorrer, por exemplo, um debate científico em que um dos debatedores seja filósofo e o outro seja matemático, por exemplo. Agora, isso causa uma deficiência no debate, porque o filósofo não tem obrigação nenhuma de possuir conhecimentos avançados em matemática e o matemático não tem obrigação nenhuma de possuir conhecimentos avançados em filosofia. Agora imagine a seguinte situação: um professor é PhD em matemática e vai participar de um debate científico sobre geografia. Ele pode? Pode, claro que pode. Posso convidá-lo, ele pode querer vir, pode. Mas para um debate sobre geografia é necessário ter conhecimentos avançados sobre geografia. E como é que eu vou chegar? Ele é PhD em matemática, nesse exemplo. Como é que eu vou chegar para um PhD em matemática e dizer, olha, para você participar do debate científico sobre geologia, você tem que estudar esse livro de geografia do ensino médio? Não tem como fazer isso. Ele não vai vir para o debate, ele vai dizer, ele é PhD. Como é que eu vou chegar para um PhD e dizer, tome esse livro do ensino médio? Não tem como. Agora, para participar de um debate sobre geologia, tem que saber geologia, senão o debate se tornará improdutivo. Como eu vou chegar a outro exemplo, para um psicólogo de formação e dar a ele um livro de genética comportamental para participar de um debate sobre genética? Ele vai dizer que não precisa, que ele é psicólogo de formação. Além disso, não é porque ele é psicólogo que ele não saiba a genética. Mas se ele quer participar de um debate sobre genética, ele tem que saber genética. No Brasil, só no ano de 2016 é que o governo federal resolveu criar uma base nacional comum curricular. Alguns lugares do mundo têm a Common Core, mas a forma de ensinar muda de colégio para colégio. Quem me garante que naquela matéria do colégio que a pessoa estudou, ela não tirou nota baixa e só passou de ano porque as notas das outras avaliações compensaram aquela nota baixa? E na faculdade, o conhecimento é específico. Meu projeto inicial era de criar mesas redondas, convidar cientistas e debater os mais diversos assuntos. Porém, eu há muito tempo acompanho o debate científico e eu notei que é comum um cientista não ter nenhum conhecimento na área em que ele não é especialista. E eu não posso chegar para um PhD e dizer, olha, tome esse livro do ensino médio, do ensino fundamental, de outra disciplina na qual você não fez faculdade, estude, depois volte aqui e participe do debate. Não tem como fazer isso. Então, por isso, eu decidi criar o Alisson Monteiro 1.0, curso para Introdução aos Debates Científicos, na qual farei um resumo do consenso científico sobre aquele assunto específico. Claro que eu não estou aqui para dar aula, antes que pensem isso. Videoaulas já existem aos milhares na internet. Agora, as aulas que existem na internet são voltadas para realizações de provas, vestibular, concurso, avaliações de colégio e faculdade. Você só assiste aquelas áreas porque está interessado em ser aprovado na avaliação. Depois que a avaliação passa, você não assiste mais nada. As videoaulas que existem na internet são, na sua maioria esmagadora, voltadas para resolver as questões de prova.
o que não é meu caso, não é meu objetivo. O projeto Alisson Monteiro 1.0, Introdução aos Debates Científicos, é um conjunto de vídeos voltados para a introdução aos debates científicos. Apenas isso. E eu vou dar um exemplo. Imagine que o assunto que eu vou debater aqui é a origem da vida no planeta Terra. Eu vou convidar os cientistas das mais diversas áreas para o debate e vou dizer, olha, o pré-requisito para participar desse debate é assistir a esse de biologia, esse de química e esse de geografia. Pronto, assista esse conjunto. Depois disso, você estará preparado para participar do debate, mesmo que você não seja um cientista, mesmo que você seja leigo, mesmo que não possua nenhuma formação acadêmica. Assistir a esse conjunto lhe tornará apto para assistir ao debate, acompanhar o debate, participar do debate. Fazendo isso, eu me sinto muito mais seguro para ter um debate produtivo, não arranjo inimizade chegando para um PhD e dando a ele um livro do ensino fundamental e ainda auxilio no avanço da ciência, afinal nesses debates podem surgir grandes teorias. No futuro, eu pretendo fazer debates profundos sobre, por exemplo, a existência ou não de extraterrestres, a veracidade das denominadas pseudociências, a origem das religiões, entre outros assuntos complexos e que muitos são grandes mistérios da humanidade. Mas para fazer esse tipo de debate, é necessário possuir uma base, é necessário que os debatedores, que eu não vou fazer sozinho, possuam um mínimo de conhecimento sobre o assunto que vão debater. As matérias em destaque são Química, na qual eu exemplifico as teorias atômicas. Física, na qual eu exemplifico a teoria da relatividade, a física quântica e a astronomia. Lembrando que essa é minha divisão. Os vídeos serão numerados para facilitar a localização. Humanas, na qual eu destaco arte, sociologia, história, geografia, linguagens e filosofia. Science, na qual eu destaco debates científicos, biologia, coloquei biologia dentro de Science, é a minha divisão, algumas biografias e alguns projetos especiais. Direito, na qual eu exemplifico direito constitucional e ciência política. Lembrando que essa é minha divisão, eu resolvi colocar ciência política dentro de direito e economia dentro de exatas, é a minha divisão. Exatas, na qual eu exemplifico matemática e economia. Para quem não me conhece, meu nome é Alisson Monteiro e eu gosto muito de ciência. E ao longo da minha vida de estudante, algumas frases me marcaram muito. Por exemplo, uma frase é atribuída a Francis Bacon, conhecimento é poder. Outra, atribuída a Sócrates, é preciso amar a verdade, mas nunca defendê-la. Outra frase é atribuída a Mário Bunge, negar a ciência é muito mais fácil que aprendê-la. Uma frase que define minha vida acadêmica seria todos nós iremos morrer, o objetivo não é viver para sempre, mas sim fazer algo que viverá. Agora, nenhuma dessas frases marcou mais a minha vida do que a de Sir Isaac Newton. Newton, entre os anos de 1675 e 1676, enviou uma carta para Robert Hooke, onde disse a frase: "Se vir mais longe, foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes." Essa frase foi inspirada numa frase atribuída pelo filósofo inglês John de Salisbury a Bernard de Charles. John de Salisbury foi um filósofo do século XII com destaque na área política. Em um livro seu, ele atribui a Bernard de Charles a expressão. Outros autores, como o filósofo que nasceu em 1157, Alexander Neckham, também cita esse provérbio em um livro seu. O provérbio em latim, Nanus giganto humerodes incidens, tem sua autoria controversa, como podemos ver, mas ele tem uma força muito forte. Provavelmente esse provérbio inspirou Newton. A frase é tão pouco conhecida e olhe que é capa de um livro do Stephen Hawking. Bernard de Charles comparou os anões aos povos da época em que vivia e os gigantes aos antigos estudiosos greco-romanos. A frase, dita numa carta de Isaac Newton para Robert Hooke, datada de 15 de fevereiro de 1676, a data pode ser outra, dependendo do calendário adotado. Por exemplo, 5 de fevereiro de 1675, no calendário juliano. Vamos à leitura da carta. Na época, Newton e Hooke estavam em disputa sobre algumas descobertas científicas.
Alguns historiadores podem considerar a frase de Newton como meio sarcástica, já que Hooke era meio corcunda, pode ser isso. A história afirma que Hooke criticou Newton em relação a alguns assuntos ópticos e fez com que Newton permanecesse inimigo de Hooke até a morte de Hooke em 1703. Vamos à leitura da carta pela parte mais importante. O que Descartes fez foi um bom passo. Você tem adicionado muitas diversas maneiras e, especialmente tomando as cores de placas finas dentro de uma consideração filosófica. Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes. Na mitologia grega, o gigante Órion era cego e o servo Cedalion atuava sobre os ombros de Órion de pé, atuando como seus olhos. Assim a visão de Órion foi restaurada. Essa frase marcou muito a minha vida. Se vi mais longe foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes. No meu entendimento significa que, por mais que você possua uma mente brilhante, o seu desenvolvimento intelectual esteve ou estava em algum momento da sua vida apoiado sobre o ombro de cientistas que o antecederam. Vou dar um exemplo. Alguns historiadores afirmam que Albert Einstein tinha na parede da sua casa imagens de Newton, Faraday e Maxwell. Albert Einstein só desenvolveu a teoria da relatividade em 1905, porque em 1687 Isaac Newton descreveu a lei da gravidade e as leis de Newton. Albert Einstein não partiu do zero. Albert Einstein sentou nos ombros de Newton, mesmo que seja apenas na sua faculdade, mas ele sentou nos ombros de Isaac Newton. Outro exemplo, Platão, que vemos aqui, era discípulo de Sócrates. Aristóteles era discípulo de Platão. Alexandre III na Macedônia, conhecido como Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, foi aluno de Aristóteles e se tornou um dos maiores comandantes de exército de toda a história da humanidade. Como existiria a clonagem de animais, por exemplo, se os geneticistas não estivessem de pé sobre os ombros do pai da genética, Gregor Mendel? Então, quando alguém me perguntar, Alisson, que competência você tem para falar sobre os mais diversos assuntos? Eu responderei: se conseguir explicar os mais diversos assuntos para a introdução aos debates científicos, é porque eu estava sentado sobre o ombro de gigantes.